Fala, gente, beleza? Aula de redação, parte 2 da compreensão da proposta. Na última aula, nós falamos que para a gente compreender a proposta, para a gente não escorregar, nós precisamos de dois pontos estratégicos. Primeiro, use palavras da proposta. Segundo, faça um banco de dados. No que se baseia esse banco de dados? Galera, o banco de dados é uma estratégia de escrita que constrói, mediante algumas perguntas essenciais, o projeto do seu texto. Quais são essas perguntas? Vem comigo, rapidinho. O que causa o problema, o que mantém o problema e o que solucionaria o problema. Seguinte, bateu o olho na folha de redação, na folha proposta, faça o seu banco de dados. Corre lá e faz o banco de dados. Coloca as 3 perguntinhas e as responda. Aqui você responde pelo menos 3 vezes. Aqui você responde pelo menos 2 vezes e aqui você responde com pelo menos 3 informações. Manda essas 3 perguntas, constrói o seu banco de dados, porque você vai ter um projeto de texto. Todo o seu texto vai ser delineado, norteado por esse banco. Esse banco é a mão na roda, vocês vão perceber. Vamos pegar aí um tema geral. Vamos falar sobre lixo tecnológico. Lixo tecnológico. Vamos construir aí nosso banco de dados baseado nesse tema, lixo tecnológico. Vamos lá. O que causa o problema? Você vai levantar hipóteses. Ou seja, você vai dizer o que você acha que está causando esse problema. Vamos começar? O que causa o problema do lixo tecnológico, A contaminação do solo e das águas. O que está causando? Primeiro de tudo, o descarte. O descarte inadequado. Primeiro de tudo é o descarte inadequado, não é? É isso que está causando. Se a gente tivesse um local certinho para descartar, estava de boa, mas a gente não tem. Outro ponto, o desconhecimento. Porque também, gente, não é todo mundo que tem conhecimento de que eletrônicos possuem em sua constituição, na sua composição, nas placas eletrônicas, metais pesados. Nem todo mundo tem esse conhecimento, não. Joga lá, vai nada não. Dá nada não, joga lá, bota aí na sacola pro carro de lixo carregar. Só que não é bem assim. O lixo eletrônico ele causa contaminação no solo e nas águas devido aos metais pesados. Que esse é um assunto da aula de química. Eu vou trazer durante o decorrer do ano esse assunto na aula de química. Beleza? Desconhecimento de quem? Da população. Beleza? Desconhecimento da população. Outro ponto que causa o problema. Vamos lá. Outro ponto que causa o problema. A ausência da participação do poder público. Vamos colocar a passividade do poder público? O poder público está muito passivo ao problema. Não está levando muito em conta, Geralmente o Estado ele só age quando o negócio vira uma bolha desse tamanho, O Estado geralmente só age quando a parada já está irreversível. É incrível. É complicado. Beleza, vamos lá. Galera, respondida a primeira pergunta, que é a mais complicada, você vai para a segunda. Óbvio, Falei uma obviedade. A segunda pergunta, ela se baseia no olhar para a primeira. O que mantém o descarte inadequado? O que mantém o descarte inadequado, é a ausência de coleta seletiva do material, é ou não é? O que está mantendo o descarte inadequado é a ausência de coleta seletiva. Se não tem coleta seletiva desse material, logicamente, a população vai jogar em qualquer lugar, Não tem jeito. Ou vai acumular dentro de casa e com a umidade com as coisas pode gerar contaminação. Então, se não tem coleta seletiva, vai acontecer o quê? Vai acontecer o descarte inadequado. Tá vendo como uma pergunta responde a outra? Beleza? Quem mais que mantém o problema? O que mantém o desconhecimento da população? A falta de propagandas na TV e internet sobre o problema. A população não está sabendo do que causa. A população não está sabendo que isso é um problema. Certo? Então, desconhecimento da população. Eu estou respondendo o que mantém o problema na sua causa. Beleza? Vamos lá? E, para fechar, a passividade do poder público. O que mantém a passividade do poder público? Complicado, hein? Complicado. Eu acredito
que o que mantém a passividade do poder público são 2 pontos. A escolha inadequada, né, de cargos de confiança. Aí você precisa ter um repertório para falar sobre isso, do ponto de vista de questionar essa escolha de cargos comissionados. E o segundo ponto, a falta de inovação. Vamos dar foco nesse segundo ponto, que é o que o professor Albano acredita, a falta de inovação do poder público. Beleza. A ausência de inovação na gestão pública. Top? Massa, né? Vamos lá, última pergunta, rapidinho. O que solucionaria o problema? É só olhar, gente, para isso aqui. A ausência de coleta seletiva. A ausência de coleta seletiva, o que solucionaria? Criação de coleta seletiva. Falta de propagandas na TV e internet, o que solucionaria? Criação de propagandas. Pronto. E a ausência de inovação na gestão pública, o que solucionaria isso aí? Eita, complexo, né? Um pouquinho difícil, não é? Se você não tiver repertório, se você não conhecer os meandros aí, os aclives e os declives da gestão pública, você se complica na hora de dar uma solução a isso. Mas o que solucionaria essa falta de inovação? Tempo. Eu acredito que o que solucionaria isso nos municípios teria que partir de uma hierarquia. Se vir lá de cima, que é uma galera mais, né, digamos assim, o Senado, que é quem cria leis, o Senado e o Congresso criam, né, fazem parte do poder legislativo de maior patente no país. Se viessem lá de cima uma orientação junto com o apoio dos ministérios das cidades, o Ministério da Cidade e da Infraestrutura, né, se a gente tivesse a casadinha entre legislativo e executivo, nesses 2 pontos, chegando até os estados e municípios, nós teríamos essa inovação. Então, vamos lá. O que solucionaria isso? No fim das contas, seria uma casadinha, seria uma união entre governo, estados e municípios. Quanto tempo a gente levaria para construir esse banco de dados? Na prova, a gente não pode levar mais que 6 minutos. Então, você vai ter 2 minutos para responder o que causa, 2 minutos para responder o que mantém o problema e 2 minutos, em média, para resolver o que solucionaria o problema, certo? E já podemos montar a nossa tese. É a primeira frase do seu texto, certo? Ou pode vir ali diluída, né, na introdução, mas a tese, geralmente, ela abre, ela introduz, ela começa o texto. Como que ficaria uma tese utilizando todos esses conhecimentos, né, dentro do banco de dados? Galera, o que causa o problema, isso aqui ajuda na resposta, na construção da introdução. O que mantém o problema ajuda na construção dos desenvolvimentos, certo? E o que solucionaria nada mais é do que a conclusão, a proposta de solução. Certo? Vamos dar foco aqui na introdução, pensando em lixo tecnológico, beleza? Efeitos especiais. Beleza. Como que seria a nossa tese, então? A gente usa palavras da proposta, a proposta está relacionada a lixo tecnológico no Brasil, e a gente pega um pouquinho do nosso banco de dados, beleza? Vamos olhar para o que eu escrevi, né, na construção do nosso banco de dados. O que eu falei que está causando problema? O descarte inadequado, né? A falta de consciência da população e um pouquinho, uma parte sim, do poder público, uma responsabilidade do poder público, beleza? Então vamos tentar colocar uma tese, vamos tentar juntar tudo isso, todas essas informações construídas nessa aula, numa tese. Como é que seria isso? Vamos tentar. Observa-se que o Brasil ainda possui muitos desafios a serem vencidos. Entre eles, a questão do lixo tecnológico. Ficou simples? Ficou. Mas, gente, a tese, o tópico frasal, né, é algo que você tira de sua cabeça. Então, não se preocupe se sua tese ficar simples, se ela ficar muito generalizada, algo que qualquer pessoa possa escrever, porque é simples mesmo. Construir redação é muito simples, tá bom? O próximo passo, que é na próxima aula, onde nós vamos estudar sobre os parágrafos e sobre a constituição deles,
eu vou explicar quais são os próximos pontos na construção de sua introdução. Tá bom? Então até a próxima aula. Curtiu? Tem algumas novas introduções a esse mesmo tema após o bip. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, participe, dê o seu joinha, inscreva-se no meu canal, indique para os seus amigos, tá bom? Então, até a próxima aula e valeu!